Ora bem, então muito bom dia a todos. O webinar de hoje, como sabem, portanto, tem a ver com o Visualize 2018. Portanto, em particular, escolhemos este tema, portanto, nos parece cada vez mais interessante. Portanto, cada vez mais clientes nossos têm mostrado muito interesse em criar as melhores imagens e animações possíveis dos seus projetos em 3D. Portanto, pareceu-nos importante, portanto, debruçarmos aqui um bocadinho sobre as novidades que o Visualize introduz, portanto, na versão 2018, ok? Portanto, este será exatamente o tema da nossa apresentação de hoje. O que é que eu posso também aqui indicar-vos desde já? Portanto, como saberão, portanto, o SolidWorks Visualize Standard, portanto, na versão Standard, é um dos produtos exclusivos que está incluído no serviço de manutenção de software. Ou seja, portanto, todos os clientes de SolidWorks que têm, portanto, a versão Professional ou Premium do SolidWorks com manutenção ativa, recebem automaticamente acesso ao Visualize Standard, portanto, e poderão também, depois, se quiserem, se virem, portanto, interesse nisso, adquirir mais tarde, portanto, o SolidWorks Visualize Pro, ok? Portanto, só para reforçar, portanto, este aspecto de que é um produto que está incluído no serviço de manutenção de software para estas duas versões. Portanto, é um produto que permite criar efetivamente imagens de uma enorme qualidade, portanto, representando da melhor forma possível os conceitos, digamos, que temos em desenvolvimento, portanto, quer para aprovações internas, quer para estudos internos, materiais, acabamentos de forma, mas também, portanto, obviamente, em contacto com os clientes e até muitas vezes sendo utilizado para vender produtos que ainda não existem, portanto, como será também lógico neste tipo de função. É um produto bastante competente do ponto de vista do render, portanto, permite realmente criar imagens com uma grande qualidade e tem também um aspecto que eu vou evidenciar um bocadinho lá mais para a frente, portanto, esta questão de ser também acelerado por hardware, portanto, que é uma característica que ainda o diferencia bastante de outras ferramentas do mercado. Em particular do próprio PhotoView 360, portanto, disponível na versão Pro e Premium também do SolidWorks. Como vos disse, portanto, existem estas duas versões, portanto, o Standard e o Pro. Eu hoje não vou incidir, portanto, sobre a diferenciação entre o Pro e o Standard. Já fizemos um webinar, portanto, no passado, daqui a bocadinho mostro os links para isso, portanto, em que abordamos mais em detalhe estas diferenças entre a versão Standard e a versão Pro. Mas chamo só muito rapidamente aqui a atenção para algumas que são, de facto, evidentes. Portanto, a questão da animação, tudo o que tem a ver com a animação tem que precisar do Pro. Os conteúdos interativos, também vamos falar mais disto hoje, portanto, no que diz respeito aos VR, aos panoramas, e também questões que têm a ver quer com a criação de luzes e manipulação de luzes, quer também com questões de produtividade, portanto, em particular a possibilidade de podermos criar configurações e podemos também criar, portanto, uma fila de renderização através deste Render Queue, que é uma funcionalidade também bastante interessante. Concretamente, aqui em relação ao Visualize 2018, portanto, existem de facto bastantes novidades. Aliás, eu diria que é um dos produtos, se considerarmos todos os produtos do portfólio, aquele que realmente tem tido aqui uma evolução importante e, de facto, esta versão tem bastantes novidades interessantes. Nós vamos passar por cima de todas estas que aqui estão. A minha, digamos, referência aqui neste slide, portanto, e por isso é que vocês veem aqui algumas luzes, algumas cores diferentes, tem a ver que tudo aquilo que está azul está disponível para o Visualize Standard, tudo aquilo que está vermelho são características que estão disponíveis no Visualize Pro. Eu aqui tenho só, digamos, uma indicação, como vocês veem, a cinzento, porque optei por vos indicar, portanto, a cinzento. Porquê? Porque existe, de facto, aqui esta indicação sobre os decalques. Como vocês veem, portanto, esta é a parte das novidades que versa, portanto, aqui particularmente sobre a questão do Visualize, portanto, no manual de novidades. E como vocês veem, portanto, existe aqui uma parte que fala sobre decalques, em que nos é indicado, portanto, a questão de que o Visualize agora suporta, portanto, todos os modos de mapeamento disponíveis nos decalques do SolidWorks, em particular os cilíndricos, os esféricos, o label, que é aplicado a superfícies que não são nem cilíndricas nem esféricas, como se fosse assim uma espécie de um autocolante, mas efetivamente eu tentei ainda nesta versão colocar isto em prática, portanto, e a minha conclusão foi que neste momento esta funcionalidade ainda não está corretamente implementada no 2018, ou seja, portanto, continua a ter exatamente o mesmo comportamento neste aspecto que tínhamos também no 2017, ok?
Portanto, tirando esta questão, ou seja, só estão disponíveis para renderização no Visualize aqueles decalques que são aplicados no SolidWorks com o método de projeção, okay? Ou então o método planar. Portanto, estes são aqueles que são convertidos de uma forma automática para dentro do Visualize. Okay? Portanto, vamos então entrar em detalhe dentro destas novidades que nós aqui, de facto, encontramos. A primeira que vocês ali veem é efetivamente a compatibilidade com os ratos 3D, portanto, da 3D Connection, portanto, os Space Mouse, que nós também comercializamos cá em Portugal. Eu aqui chamava só a atenção, portanto, porque este, quer o Navigator, quer este aqui, portanto, o Space Mouse mais, digamos, que já existe há alguns anos, são produtos já bastante, digamos, conhecidos no mercado. Este é um novo produto, é o Space Navigator Wireless, que não tem, obviamente, ligação por cabo e que está a ser também vendido, inclusive, portanto, através da Schedule, através deste kit que vocês aqui veem, portanto, que tem dois produtos wireless, portanto, o próprio Space Navigator Wireless, com a sua bolsinha, e também o CAD Mouse, também na versão wireless, portanto, o CAD Mouse, precisamente, é o rato que eu também estou a utilizar neste momento, que é um rato também de ótima qualidade e que é também completamente wireless, e este produto integrado tem de facto um preço bastante interessante. Para vocês quiserem, portanto, façam-nos também algumas perguntas nesse sentido. Ora bem, vou então entrar diretamente dentro do Visualize, portanto, começar por abrir de facto aqui um primeiro modelo. É um modelo já conhecido por alguns dos nossos clientes, já com alguns anos de SolidWorks. Eu aqui neste modelo gostava de vos mostrar essencialmente duas questões. Portanto, primeiro que tudo, a questão de facto temos disponível aqui dentro do Visualize, portanto, o modo de, digamos, a visualização utilizando, portanto, o 3D, o Space Mouse, portanto, do SolidWorks, da 3D Connection. Como vocês veem, portanto, é muito simples, portanto, fazer zoom, rodar, digamos, qualquer ângulo, portanto, de uma forma bastante simples, ok? Aqui, como vocês estão a ver, estamos naquele modo interativo mais simples do Visualize, portanto, eu ativei este primeiro modo aqui, que nós chamamos aqui o Preview, e a minha segunda, digamos, novidade que vos queria também introduzir é que dentro do modo Fast, para também facilitar, digamos, a renderização em tempo real, para aquelas máquinas que não têm, de facto, placas gráficas compatíveis com esta tecnologia e para, de facto, termos aqui uma melhor experiência de utilização, foi introduzido, portanto, nesta versão, portanto, dois modos dentro do Fast, dois modos de qualidade. Portanto, o qualidade, que é este que vocês estão a ver, e o Speed, que é um modo, portanto, em que são, digamos, eliminadas algumas variáveis técnicas do render, como, por exemplo, a possibilidade de ele calcular a iluminação criada digamos, por peças que estão, de facto, a emitir luz, ou o cálculo da própria sombra sobre o próprio objeto, que, de facto, ou então, portanto, o facto de ele calcular também, perdão, menos reflexos ou menos iluminação indireta, portanto, entre as diversas faces que aqui estão. De facto, este modo de visualização é um modo que torna, portanto, esta visualização interativa bastante mais, digamos, mais rápida, mais performante. Ok? Reparem, por exemplo, na diferença que existe entre eu passar aqui do Speed para o Quality. Portanto, vocês vão notar que, de facto, vai aparecer aqui já mais sombra por baixo, porque o software estará a calcular as sombras melhor, mas também, portanto, nota-se bastante diferença aqui em toda esta zona, porque existem mais reflexos. Há muita diferença também aqui, por exemplo, nesta zona, porque o software aqui está, digamos, esta peça cor laranja está a projetar sombra para baixo, e a mesma coisa aqui também. E isso nota-se bastante aqui. Por exemplo, os materiais emissivos, como nós temos aqui nestas duas lâmpadazinhas, portanto, aqui nós vemos, mas se tivermos aqui modo de Speed, não temos, de facto, esse efeito. Okay? Portanto, é uma variável importante. Outra questão que também temos aqui que é interessante e que está ainda relacionada com o modo Fast, é que nós também conseguimos, portanto, nas opções do Visualize, dizer, portanto, qual é efetivamente, portanto, a quantidade de passagens que queremos aplicar, portanto, em modo Fast. Okay? Isto é interessante porque antigamente nós simplesmente fazíamos um render
digamos, em modo fast, ele calculava automaticamente, ou tinha um valor interno que utilizava para essa referência, portanto, e nós não conseguimos controlar esse valor, nós só conseguimos controlar o valor, digamos, no modo accurate, ok? Que continua também aqui, digamos, disponível, mas neste momento podemos também dizer se queremos fazer 100 passagens, 200, 150, 500, portanto, também para o modo fast. Ou seja, o que nós queremos também aqui, digamos, salientar, e agora vou voltar aqui só para o meu PowerPoint para vos mostrar também isto, é que, de facto, nós notamos, e há, digamos, alguma também informação nesse sentido, que o modo fast, no modo de qualidade, é este que eu vos estou aqui a mostrar neste momento, será, digamos, suficiente, ou até em muitos casos até o melhor método, porque eu penso que ele, das experiências que tenho feito, tem um bocadinho menos de ruído que tem o Accurate. O Accurate, portanto, continua a ser, em termos de fotorrealismo, aquele se calhar mais fiel ao processo físico, portanto, da iluminação. Mas se vocês repararem, entre este modo, que é o Accurate, e este modo, que é o Quality, de facto, portanto, tirando aqui algumas nuances no ambiente e nas sombras grandes do nosso modelo, se vocês repararem, portanto, certas zonas da peça, como, por exemplo, toda esta zona aqui, toda esta zona aqui, toda esta zona aqui, portanto, não tem absolutamente qualquer diferença, portanto, entre um modo e o outro. Ok? Aquilo que, digamos que eu comentava há bocadinho, portanto, se compararmos o speed com o quality, aqui sim, portanto, existem de facto novidades, diferenças que são relevantes. Reparem tal questão da iluminação, portanto, aqui na zona das lâmpadas, a questão da sombra projetada, portanto, que se nota particularmente aqui nestas zonas, portanto, aqui nós não vemos a sombra e depois a sombra é corretamente calculada, ou aqui também nesta zona, ou aqui também nesta zona, ou também, portanto, a própria projeção de toda a sombra do modelo e também o menor número de reflexos indiretos que são calculados, portanto, que se nota bastante bem, portanto, por exemplo, aqui nesta zona e nesta zona também. Mas lá está, comparando o Quality com o Accurate, nós temos aqui um resultado bastante bom e sem grandes diferenças de qualidade. Agora vocês poderão dizer, está bem, mas o Speed aqui tem 17 minutos, o outro tem 15 minutos e 16 minutos. Ou seja, portanto, na prática, mesmo apesar deste ser teoricamente mais rápido, nós estamos aqui a falar de tempos que estão mais ou menos na mesma ordem de grandeza, portanto, no fundo, escolheremos aquele renderizador que, de facto, nos parece que está a dar o melhor resultado. É verdade, porque, de facto, aqui na minha máquina, eu tenho, portanto, aqui um computador que, neste momento, portanto, não é, efetivamente, portanto, digamos assim, o ideal para vos mostrar até o próprio Visualize, porque não disponho aqui da tal aceleração por hardware que está disponível para as placas NVIDIA. Portanto, para as placas NVIDIA, quer as GeForce, quer as Quadro, ok? Por isso é que me aparece aqui nesta parte de baixo estes indicadores a vermelho, como vocês aqui veem. Portanto, isso quer dizer também que toda a renderização que eu estou aqui a fazer recorre apenas, portanto, ao processador, portanto, ao CPU da minha máquina e não à GPU. Portanto, a partir do momento em que nós temos uma placa gráfica compatível, nós podemos ativar dois outros módulos de renderização, portanto, que serão os modos quer de GPU exclusivo, portanto, só placa gráfica, quer também o modo híbrido, em que ele pode utilizar dois ao mesmo tempo. Das experiências que nós temos feito com placas Quadro, quando temos de facto essas máquinas disponíveis, nós chegamos à conclusão que de facto este modo Fast tira imenso partido, portanto, da placa gráfica. Okay? Daqui a bocadinho já vos vou mostrar uma estatística verdadeira que fiz ainda há bocadinho para, digamos, comprovar este ponto. E pronto, e mais uma vez vos digo, portanto, que a experiência do Visualize está largamente dependente, de facto, de termos aqui uma placa gráfica compatível com, digamos, com o próprio software, portanto, para tirarmos dele, efetivamente, o máximo partido para, digamos, criarmos as melhores imagens em menor tempo possível. Está bem? Pronto, deixem-me então mostrar-vos aqui, entrar nos outros temas que temos também relativamente, ou que queria mostrar-vos relativamente aqui a uma relação mais direta com o SolidWorks. Portanto, em particular, eu vou agora abrir este ficheiro e vou abri-lo utilizando o modo de agrupamento por aparência, ou seja, aquele modo simples do SolidWorks, ou seja, como se eu tivesse feito uma exportação simples do SolidWorks em que todas as peças que têm o mesmo material passam a ser agrupadas num
digamos, um único material de Visualize. Portanto, aqui nada de especial. Aquilo que vocês vão reparar é que realmente agora podemos importar câmeras e podemos também, na versão Visualize Pro, reparem que eu tenho o Pro aqui em cima, portanto, importar também as luzes, ok? Portanto, não é possível no Standard importar as luzes. Vocês no Standard só vão ver estes dois itens de cima, portanto, a parte do ambiente e também a parte dos backplates, ok? Relativamente aos decalques, aqui a mesma situação. Vou então avançar com esta abertura do modelo SolidWorks. Portanto, cá está ele. Okay? Muito bem. Então, relativamente a este processo de importação, o que é que eu vos posso dizer? Portanto, aqui na nossa estrutura teremos efetivamente, então, dois itens correspondentes, portanto, de facto, aqui aos nossos dois materiais, portanto, o material para o suporte e o material para as canecas, portanto, foi o agrupamento que nós escolhemos. Aqui vamos ter, então, esses dois mesmos materiais, mas reparem que aqui na parte do ambiente da cena, para além de termos, portanto, o ambiente que está a ser neste momento utilizado para fazer o HDR, a iluminação da minha cena, quer também o próprio backplate que aqui estão, foram importados do SolidWorks, mas aqui vocês vão ver, portanto, e esta parte de baixo nós de facto vemos porque temos o Visualize Pro, nós vamos aqui ver que de facto são importadas também as luzes que nós tínhamos criado no SolidWorks para iluminar este fecheiro. Portanto, eu posso também, se quiser, elas vêm desligadas por defeito, mas eu, se quiser, posso ligá-las, ok? Posso torná-las também visíveis, se quiser ver o foco da luz, e também ligar ou desligar, como vocês estão aqui a ver. Por exemplo, neste caso vou ligar esta, neste caso poderei, por exemplo, ligar esta aqui. Deixem-me só confirmar que, neste caso, se calhar melhor criar aqui o modo de... Viram também uma das diferenças do modo Speed para o modo Quality. Reparem, portanto, na projeção da sombra, portanto, que neste caso é efetuada no modo Quality, que se eu tirar aqui para o modo Speed, portanto, vamos deixar de ver, portanto, a projeção da sombra por aquelas luzes que estamos aqui a colocar. Portanto, neste caso eu vou mesmo manter aqui o modo Quality para vos mostrar que podemos então ativar ou desativar, portanto, todas estas luzes que aqui estão e que são importadas diretamente do SolidWorks. Okay? Outro aspecto que também é importado diretamente do SolidWorks, e este não está dependente de ser Pro ou Standard, porque o Standard também faz isto, são as câmaras ou então as vistas gravadas pelo utilizador, portanto, aquelas que nós gravamos carregando na tecla do espaço, portanto, e criando uma nova vista. Porém, todas estas vistas são também criadas de acordo, portanto, com aquilo que já existia disponível também no próprio SolidWorks, ok? E aqui podemos também, se quisermos, também ativar aquelas variáveis de, por exemplo, depth of field, profundidade de campo, se quisermos criar aqui um efeito de desfocado para trás ou para frente, por exemplo, daquele plano que selecionamos como plano de foco através desta seleção, portanto, muito simples, que eu indiquei ali naquela zona. Portanto, está desfocado para a frente, desfocado para trás. Isto é uma opção que podemos sempre ativar em qualquer câmara do Visualize. Ora bem, interessante também, por exemplo, é que nós agora temos aqui disponíveis exatamente as mesmas vistas que temos também no SolidWorks. Portanto, vista de frente, de lado, por cima, de esquerda. Portanto, todas estas vistas, incluindo as próprias isométricas, são também, portanto, disponíveis, estão disponíveis aqui dentro do Visualize, simplesmente clicando naquele ícone que vocês estão ali a ver em cima. Okay? Daqui também é possível, por exemplo, logo, se quisermos fazer o bloqueio para a vista não poder ser mais modificada diretamente a partir daqui. Eu não vos chamei também a atenção para isso, mas uma das principais novidades que temos também nesta versão é precisamente todo o interface. Reparem que os ícones são todos diferentes, portanto estes ícones que vocês aqui têm também são todos diferentes. Existe de facto aqui uma renovação geral do interface e existe ainda também a possibilidade de nós trocarmos o nosso interface completamente para uma palete, digamos, mais parecida com aquilo que é standard no SolidWorks, esta palete mais clara, portanto, em que podemos ter toda a funcionalidade igualzinha, mas neste cor de cinzento claro. Eu pessoalmente continuo ainda a preferir, portanto, a antiga, portanto, vamos manter aqui também o modo dark, digamos assim. Muito bem, ok, vejamos então mais questões, mais novidades relativamente, portanto, aqui a esta versão. Eu vou começar então por
digamos que existe aqui esta cena, este backplate, eu não gosto muito dele. Eu vou trocar o meu ambiente para este ambiente de estúdio que nós aqui vemos. Vou tirar este backplate substituindo por um outro de biblioteca, portanto, que poderei, por exemplo, simplesmente aqui, portanto, arrastar, por exemplo, este que aqui tem, e como este backplate tem umas dimensões diferentes, ele vai automaticamente também ajustar a área gráfica nesse sentido. E vou-vos aqui também mostrar que nós podemos, por exemplo, agora também de uma forma mais rápida, mais direta, aceder a certas propriedades, por exemplo, propriedades do próprio ambiente. Portanto, neste caso, a própria iluminação do ambiente, através deste controle que eu acabei aqui de vos mostrar. Portanto, em vez de termos que ir aqui à cena, depois encontrar aqui a parte que é o brilho que aqui está, nós podemos diretamente a partir da área gráfica, portanto, chegar lá simplesmente fazendo este efeito, portanto, e depois colocando aqui o valor correspondente. Isto é feito depois por uma série de outras, digamos, funções aqui dentro também do Visualize. Ok? Bom, mais coisas. Temos também aqui uma outra questão relativamente aos materiais, às aparências. Esta biblioteca que vocês estão aqui a ver, portanto, é a biblioteca standard do Visualize, portanto, em que vem uma série de materiais pré-definidos, como sabemos. Muitos podem também ser importados diretamente a partir, portanto, da nossa biblioteca de cloud. E aqui também existe uma novidade em relação às versões anteriores, porque conseguimos logo selecionar. Antigamente tínhamos que fazer um a um a seleção dos materiais e tínhamos que esperar que eles acabassem de fazer o download para continuar a trabalhar. Portanto, nós agora podemos pôr uma série deles a fazer o download de uma vez só e depois continuar a trabalhar, porque esse processo, portanto, não impede o acesso ao software. Qual é a novidade aqui? É que temos também uma nova pasta que se chama precisamente aqui Aparências SolidWorks, onde existem aqui alguns materiais que nós tínhamos, digamos, no SolidWorks que não estavam, se calhar, de uma forma ainda correta, digamos, e completa, mapeados para materiais do Visualize. Portanto, por isso são criados aqui estas pastas. Portanto, temos aqui materiais metálicos. Por exemplo, o próprio Visualize não separa. O Visualize tem este material que é um material metálico, que está ali. Okay? Depois dentro do metálico temos, digamos, algumas opções, mas não são opções, digamos, direcionadas, pelo menos a maior parte delas, a metais específicos. O SolidWorks separa muito, querem alumínios, querem aços, querem níqueis, querem ouro, por aqui fora, portanto, daqui termos também esta separação. Depois também aqui alguns materiais mais de plásticos ou de pinturas de carro, por exemplo, vou colocar aqui este material de azul para, digamos, trocarmos a cor aqui às nossas canecas. Ok? Portanto, ou seja, esta nova, digamos, biblioteca de materiais também é uma das novidades do 2018, portanto, no que diz respeito ao Visualize. Está bem? Por exemplo, como vos disse, portanto, temos aqui também vários outros materiais e poderemos, portanto, também trocar as cores daqueles que acharmos conveniente. Ora bem, o que é que eu posso também dizer-vos relativamente, portanto, a outra novidade importante aqui dentro do Visualize? Temos aqui, para além, portanto, daquelas luzes que foram importadas, que eram luzes que já existiam dentro do SolidWorks, nós agora temos a capacidade, criamos aqui, portanto, ao botão de adicionar, de criar novas luzes. Okay? E reparem que nós podemos criar novas luzes por isso simplesmente selecionando um target no nosso modelo. Portanto, este target vai definir, portanto, uma direção perpendicular, portanto, na geometria da peça, portanto, e a nossa luz será aplicada precisamente nessa direção perpendicular. Por exemplo, se eu chegar aqui e disser que quero colocar uma luz, por exemplo, aqui nesta zona, basta-me picar ali e nós iremos então ver, portanto, o aparecimento de um novo painel luminoso que me vai, de facto, iluminar, portanto, aquela zona com a direção que eu aqui indiquei. Okay? Se eu não disser mais nada, reparem, a luz está ativa, porque iluminamos ali aquela zona, mas não está visível. Se eu quiser que ela fique visível, eu posso também, portanto, ligar este modo de visível e então nós vemos, de facto, o efeito daquele painel que ali está. Okay? Agora, há aqui várias configurações que podemos fazer. Por exemplo, podemos controlar qual é, portanto, a largura ou a altura, portanto, do nosso retângulo, portanto é só uma questão de mexer nestes parâmetros que aqui estão, mas também podemos mexer na própria forma do nosso
ponto ou forma emissora de luz. Reparem, neste caso temos aqui uma esfera, portanto, que estará a emitir a luz. Poderá ser, por exemplo, o plano que também já vimos, poderá ser um disco, neste caso um disco redondo, em que eu também poderei controlar aqui de uma forma simples, portanto, qual é que é o diâmetro que me interessa ter para, digamos, iluminar a peça da maneira que eu pretendo. Ou então também, como já vimos, aliás, não vimos, portanto, ainda a questão de ser um tubo, e nos tubos nós poderemos também controlar exatamente qual é, portanto, o diâmetro do tubo, o comprimento do tubo, de uma forma bastante simples e interativa. Por exemplo, posso dizer que o comprimento é um bocadinho mais pequenino, para criar aquele reflexo que vocês ali estão a ver, portanto, na superfície da minha caneca. Ok? Pronto, para além destes controlos, reparem que nós também temos controlos, por exemplo, para selecionar a distância, portanto, em relação ao objeto. Portanto, aqui é uma definição de distância. Podemos também controlar, por exemplo, longitude, se quisermos, de facto, reposicionar, portanto, o nosso tubo, portanto, aqui à volta do meu modelo, posso também fazê-lo, ou também, portanto, mesmo da latitude, utilizando, portanto, este sistema de coordenadas que vocês estão aqui a ver, ou também ainda torcer, com aquela função de twist, torcer o meu a minha própria fonte de iluminação. Está bem? O tubo. Vou só aqui fazer um arranjo rápido para criarmos aqui só mais uma, por exemplo, mais uma luz. Vamos colocar, por exemplo, uma luz que vai também estar a refletir ali naquela zona. Vamos dizer que esta poderá ser, por exemplo, um disco. Okay? Neste caso eu não vou colocá-la completamente visível. Okay? Não é preciso. Portanto, parâmetros de intensidade luminosa de cor são também criados a partir daqui. E já agora vou só criar também mais uma, por exemplo, aqui um bocadinho nesta parte de baixo, ok? Que poderá, por exemplo, também ser um tubo, ok? Ou um plano, neste caso estamos aqui a colocar um plano, até me parece bem, portanto o efeito que ela está ali a fazer, e vou-vos só mostrar que também podemos, se quisermos, trocar, portanto, a cor da peça, portanto, e ao trocarmos a cor da luz, peço desculpa, portanto, vamos ver, portanto, este efeito de amarelo, portanto, aqui a contagiar a nossa geometria. Portanto, este efeito amarelo que vocês aqui facilmente notam que existe no rebordo do suporte e também, portanto, aqui nesta mesma luz que ali está. Por exemplo, se acharmos que as luzes depois estão a ser demasiado intensas, demasiado fortes, podemos também naturalmente cortar, portanto, aqui alguma iluminação, se quisermos, portanto, de forma simples, para tornar esta zona aqui mais suave. E também é muito fácil, por exemplo, se voltarmos aqui ao nosso modo de preview, reparem também ter uma visualização mais, digamos, mais esquemática das nossas iluminações e o que é que estamos aqui a fazer, portanto, ao nosso modelo, quer através de câmaras, quer também através das luzes que estamos aqui efetivamente a colocar. Okay? Portanto, esta é uma das novidades também importantes do 2018, portanto, esta questão de termos, portanto, efetivamente, este controlo de luzes, portanto, com esta forma tão interessante que vos estou aqui a mostrar, mas, mais uma vez, vos digo portanto, que está disponível esta função em particular para os nossos clientes que têm, de facto, o Pro e não o Standard. Okay? Portanto, esta função não está disponível para quem tem só o Standard. Muito bem. Pronto. Vou então, se calhar, fechar aqui este meu exemplo. Portanto, já vos mostrei o que queria falar, portanto, aqui neste caso particular, portanto, as questões de interface, as novas vistas, os novos materiais, criação de luzes. Portanto, fica só aqui a faltar, efetivamente, um tema importante na nossa apresentação, que é o tema, portanto, do VR, portanto, ou do que nós conseguimos fazer agora com esta versão, no que diz respeito a conteúdos interativos, ok? O que é que são então estes conteúdos interativos? Deixem-me dar-vos uma ideia do que é que nós agora conseguimos fazer. Portanto, eu vou começar por abrir este fecheiro desta cozinha, também dos fecheiros de apresentação de 2018, portanto, aquela autocaravana da Traca. E, de facto, aquilo que nós conseguimos agora fazer com esta versão é, efetivamente, portanto, criar este tipo de panoramas esféricos, câmaras esféricas, portanto, é o que nós estamos aqui a ver neste momento, ok? 360, portanto, no What's New, vocês vão ver aqui a indicação chamando, portanto, câmara esférica, portanto, a este tipo de entidade,
mas esta câmara, portanto, efetivamente, depois na versão final, chama-se uma câmara de 360, portanto, vocês aqui veem, portanto, ortográfica, perspectiva e 360, e estas câmaras de 360 permitem, de facto, abrir, portanto, todo o espaço à nossa volta, portanto, criando este efeito um bocadinho, digamos, deformado que vocês aqui estão a ver, porque, de facto, é o tipo de câmara que temos aqui ativa neste momento. Reparem que este tipo de câmera não é compatível com o modo de preview, portanto, se eu colocar em modo preview, nós vamos ver apenas, portanto, uma câmera normal, digamos assim, e só no modo de fast ou de accurate é que eu vou então, portanto, visualizar isto desta forma. Naturalmente que este depois não será, digamos, o formato em que este conteúdo será consumido. Digamos que existem aqui especificações, portanto, aqui dentro deste tipo específico de câmera 360, para nós temos aqui, então, o que é que seria, portanto, o resultado deste output, fazendo este preview dos 360 panorama, e aqui, através deste preview, portanto, o software dá uma indicação, digamos, de uma simulação do que é que seria, portanto, esta imagem interativa se eu tivesse a olhar a toda a volta. Reparem, não temos conteúdo a toda a volta, só temos aqui nesta zona, por isso é que também não conseguimos ver tudo. Mas reparem na diferença em que este aqui parece realmente normal, e que nós podemos estar aqui, de facto, a olhar e ver esta situação. Quando desligamos isto, portanto, temos então este mapeamento deformado que, de facto, vem, portanto, desta câmara, portanto, 360. Também podemos dizer qual é que é, digamos, a nossa câmara, a nossa vista inicial. Por exemplo, se eu estiver aqui orientado com esta extremidade da mesa, posso dizer que esta é a minha vista inicial, ou então, se estiver aqui alinhado, por exemplo, com a zona do fogão, posso também dizer, portanto, que esta é a minha vista inicial, porque ele centra depois nessa zona, portanto, e vai-me permitir, depois, quando arrancar em modo panorama, também de visualizar, digamos, esse efeito dessa forma. Ora bem, outra questão que vocês também estão aqui a ver, que é nova, efetivamente, no 2018, é que nós também temos a possibilidade, para além das câmaras 360 ou das câmaras esféricas, de poder também visualizar, ou por outro lado, criar imagem estereoscópica. Portanto, a imagem estereoscópica no sentido em que são criadas duas imagens ligeiramente diferentes, uma para o olho esquerdo e outra para o olho direito, no sentido de dar a ilusão digamos, de um conteúdo tridimensional, portanto, que salta, digamos, do plano onde está a ser visto. E isto pode ser feito de duas maneiras, portanto, quer através desta visualização sobreposta, portanto, que não sei efetivamente qual é a utilidade dela, mas pronto, vemos que são duas imagens ligeiramente diferentes, por exemplo, esta já nos mostra este troço e esta aqui ainda não mostra. E também podemos fazê-lo utilizando este modo de anaglifo, que é aquele modo mais antigo, digamos assim, do 3D, em que nós tínhamos aqueles óculos de celofane, portanto, com celofane azul e outro vermelho, e colocando esses óculos, portanto, iríamos então ter esta ilusão de 3 dimensões. Portanto, neste momento, se eu tivesse um desses óculos, teria então a ilusão de que este conteúdo estaria, portanto, a trabalhar aqui em 3 dimensões. Mas para aquele efeito que nos, digamos, que nos chama a atenção aqui em relação a esta matéria, portanto, que é a relação da realidade virtual, isso efetivamente não é necessário, portanto, quer qualquer um destes modos estereoscópicos que temos aqui, porque nós conseguimos criar, digamos, em vez de fazermos aqui o nosso render, conseguimos criar aquilo que se chama agora, portanto, nesta nova versão, portanto, uma imagem panorâmica, ok? Em que eu só tenho efetivamente de dizer qual é que é a resolução que ela deverá ter, portanto, existem algumas guidelines para isto, portanto, que ela deverá ter, pelo menos, nós depois podemos fornecer essa informação, pelo menos 4.000 e tal pontos de largura, porque vamos estar aqui a criar um ambiente, digamos, que vai, portanto, andar à volta da pessoa, portanto, 360 graus, portanto, tem que ter uma resolução adequada a isso. E existe também, portanto, aqui este controle que garante que as dimensões que estamos aqui a utilizar, portanto, são também compatíveis com os serviços que, neste momento, permitem suportar este tipo de imagens a 360 graus, como, por exemplo, o Facebook 360, ou o Flickr 360, ou mesmo o YouTube 360. Ok? Portanto, nós temos que fazer, então, criar uma destas imagens panorâmicas, ativando, portanto, aqui este modo, selecionando aqui a resolução, portanto, que pretendemos fazer, sempre nesta proporção, portanto, a proporção é sempre de 2:1, portanto, normalmente em formato de JPEG, portanto, esta é a configuração que deverá ser utilizada para este efeito, e com este tipo de formato panorâmico e interativo, portanto, gerado aqui a partir do Visualize,
nós vamos conseguir obter, portanto, resultados como, por exemplo, estes que eu vos vou aqui mostrar, que já estão, neste caso particular, tanto alojados no YouTube, mas poderiam estar noutros serviços, no Facebook ou no Flickr, como vos disse ainda há bocadinho, onde nós temos então, portanto, um conteúdo que aqui está a trabalhar em forma de vídeo, mas com CGI, portanto, existem aqui também estes controles querem dizer que é um filme de 360 graus, o que quer dizer que nós podemos também olhar à volta, portanto, e neste caso, de facto, não existe animação, portanto, a animação é a animação que o próprio utilizador efetua, portanto, está a olhar à volta, portanto, naquele contexto. Reparem aqui um outro caso em que estamos também a olhar à volta dentro deste ambiente de sala, okay? Podendo olhar para qualquer lado. E reparem que este tipo de conteúdo, este é o tal tipo de conteúdo que nós podemos também ter os nossos óculos de realidade virtual, portanto, uma coisa tão simples como um Google Cardboard. E se tivéssemos esta imagem, portanto, no Google Cardboard, então sim, teríamos, digamos, um ambiente completamente imersivo, portanto, à nossa volta, portanto, representando esta informação que vocês aqui estão, neste momento, também a ver. Okay? Google Cardboard, um Oculus Rift, qualquer equipamento também, portanto, da Samsung, o Samsung Gear, portanto, são também compatíveis com este formato que nós estamos aqui também a ver. Reparem que aqui é o primeiro modelo onde nós estamos também a utilizar ou a incluir aqui, portanto, uma componente de animação com 360, também criada no Visualize. A informação que nós temos é que, de facto, este processo neste momento ainda é relativamente trabalhoso, porque envolve, portanto, uma série de processos manuais, mas que a SolidWorks está ativamente a desenvolver um método de criar, estou a falar do trabalhoso, a parte da animação, não a parte da imagem, que a imagem interativa é muito simples, mostrei-vos ainda há bocadinho como é que era feito. Aqui mais um exemplo também de imagem interativa. Portanto, e este tipo de coisas nós conseguimos agora fazer simplesmente exportando, portanto, os nossos ficheiros para este formato que vos indiquei ainda há bocadinho, carregamos um destes serviços compatíveis e poderão também ser visualizados, como vos disse, também em qualquer, portanto, sistema de realidade virtual, portanto, desde os mais baratinhos, como, por exemplo, o Google Cardboard também permite fazer isto. Okay? Portanto, esta é outra das características importantes desta versão. Eu estou a contar fazer um webinar quando tivermos aquela questão da animação resolvida, um webinar mais específico também para este tema, portanto, para as opções de realidade virtual que temos dentro do Visualize. Neste momento, queria então só voltar a reforçar de uma forma bastante vincada, portanto, aquela questão de que, de facto, para tirar o melhor partido do Visualize, nós devemos ter uma placa gráfica, digamos, compatível com a tecnologia iRay da NVIDIA, portanto, ou seja, qualquer GeForce ou qualquer quadro recente, portanto, as tais que nos permitem depois ter os tais cores CUDA que fazem toda a diferença. Dou-vos um exemplo. Esta imagem eu renderizei ainda há bocadinho aqui na minha máquina, portanto, o meu portátil é um Dell, já tem 6 anos, portanto, tem este processador, um 2720, 2.2, e demorou-me para fazer esta imagem, portanto, em modo fast quality, com 300 passagens e na resolução do HD, 30 minutos e 8 segundos. Okay? Esta mesma imagem eu corri aqui há uns meses atrás, portanto, de uma máquina nossa, portanto, utilizando uma GPU Quadro 4000, e reparem, nem sequer é o modo híbrido, é só o modo de GPU, e isto faz com que os 30 minutos e 8 segundos passem para 1 minuto e 8 segundos. Portanto, é de facto uma diferença brutal. Outros casos que eu também tenho testado, por exemplo, renders que demoram na minha máquina 5 minutos, depois demoram 12 segundos, 13 segundos, portanto, a fazer, portanto, com uma máquina que tenha uma placa gráfica compatível com esta tecnologia. Portanto, de facto, faz toda a diferença, portanto, nós recomendamos vivamente esta instalação de uma gráfica, portanto, com estas características. Em relação a isto, portanto, dou-vos só também aqui as indicações das duas versões de hardware que estamos neste momento, digamos, a comercializar para os nossos clientes, configuradas por nós, com excelentes componentes e também com uma garantia importante de suporte técnico on-site durante 3 anos. E reparem, naturalmente, para além daquelas coisas que nós pomos sempre em qualquer circunstância, como sendo, por exemplo, um bom processador, bastante memória, discos SSD também de boa qualidade,
Obviamente nós colocamos também, portanto, placas gráficas compatíveis com estas tecnologias. Reparem que, deste ponto de vista, portanto, a performance da gráfica é linearmente proporcional, portanto, a este número de cores CUDA que vocês aqui veem. Portanto, eu daqui, simplesmente olhando para este número, consigo saber que esta placa é 75% mais rápida do que é, por exemplo, a Quadro P2000. E desta forma, portanto, é possível também, de uma forma, digamos, simples, digamos, prever, portanto, que tipo de hardware é que nós teremos necessidade para termos um bom fluxo de trabalho, portanto, com o Visualize. Reparem que aqui eu não passei para a janela do Visualize, estou simplesmente a mostrar um vídeo que gravei precisamente nessa máquina de demonstração que tínhamos, digamos, disponível para esse efeito, na altura dos nossos lançamentos em outubro. E vocês vejam, portanto, aqui, de facto, a diferença de performance que nós temos, por exemplo, na colocação de materiais em que nós temos, de facto, aqui digamos, uma performance que não tem nada a ver com aquilo que eu neste momento vos consigo mostrar, portanto, na minha máquina. Ok? Portanto, vale a pena, portanto, não é assim tão caro como isso, é uma placa gráfica, digamos, que poderão andar, portanto, placas compatíveis com esta tecnologia, vai lá entre os 300 e os 700, 800 euros, portanto, dependendo do modelo que nós estamos a escolher, e que fazem, de facto, toda a diferença. Está bem? Pronto. Uma experiência de utilização aqui completamente diferente neste caso. Voltando aqui, então, para o meu PowerPoint. São as novidades que nós temos, portanto, nesta versão do 2018. Portanto, interface, as vistas, tal como temos no SolidWorks, o suporte do Space Mouse, portanto, as melhorias na performance interativa com aquele novo modo Fast Speed que não tínhamos anteriormente, e também com as melhorias de qualidade no modo Fast Quality, portanto, que neste momento está praticamente igual em termos de performance e digamos, de qualidade dos resultados em relação ao Accurate. A definição de passagens, os novos materiais, a questão dos decalques, eu acredito que ainda seja revista ou, digamos, colocada, portanto, em ação durante o ciclo, portanto, deste produto, em algum serviço pack futuro, portanto, porque faz parte do What's New de lançamento. A importação das câmaras, das vistas, das luzes, portanto, aqui já precisando do Pro, e depois também aquele novo interface para luzes de área. Existe também um efeito que nós podemos agora também fazer quando colocamos efeitos nas câmaras, podemos fazer com que esse efeito seja aplicável apenas à geometria ou então a todo o contorno, todo o backplate, portanto, sofrer do mesmo efeito. E como vos disse também, portanto, a questão das câmaras 360 para resultados, digamos, possíveis de serem visualizados ou experimentados, portanto, com sistemas de realidade virtual. Portanto, era o tema que eu tinha hoje para ver aqui convosco, portanto, o tema do Visualize, em particular as novidades de 2018. Como sempre, portanto, estejam disponíveis para enviar-me alguma pergunta, algum pedido de esclarecimento, alguma informação que não tenha ficado clara neste webinar. Estejam perfeitamente, portanto, à vontade para isso. Eu vou só dizer-vos também que, no que diz respeito, portanto, aos nossos webinars, portanto, eles são sempre gravados. E se vocês vierem, portanto, ao nosso canal do YouTube, vocês vão encontrar, portanto, também aqui já alguns outros vídeos do webinar, portanto, nomeadamente novidades de 2017. Aqui também um webinar bastante amplo sobre as diferenças entre o Pro e o Standard. E aqui uma demonstração mais genérica também feita, penso que no ano passado, portanto, sobre como trabalhar efetivamente com o Visualize. Portanto, o tema de hoje foi um bocadinho mais específico, mais centrado nas novidades de 2018. Portanto, mas vamos continuar a alimentar estes recursos, de forma a que vocês também tirem o melhor partido possível dessa excelente ferramenta de comunicação, que é o SolidWorks Visualize. Portanto, obrigado a todos por estarem connosco hoje e até uma próxima oportunidade. Bom trabalho. Obrigado.